Sejam bem-vindos ao canal O Pregador Digital. Eu me chamo Marcelo Passos e esse canal é para você que está perto de Deus e também para você que está longe de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o vento contrário. Tem algum vento contrário soprando sobre a sua vida? Pois bem, então eu quero convidar você a meditar comigo a palavra de Deus e descobrir como resolver a situação quando o vento está contrário à nossa vida. Amém? Mas antes da gente começar essa pregação, eu quero convidar você, se inscreve aqui no canal, deixa aqui seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para a Sagrada Escritura. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E agora Jesus se despede da multidão. Ele vira para os seus discípulos e diz: atravessem o mar até o outro lado, enquanto eu vou subir a montanha para orar. Pois bem, os discípulos, obedecendo à voz do mestre, entraram no barco e começaram a remar até a outra margem. Mas o versículo diz que, no meio do caminho, as ondas começaram a ficar agitadas, porque o vento era contrário à direção que eles estavam indo. Veja, se você está andando na direção que Deus te orientou, se você está andando na direção que Deus te mandou andar, se prepara, porque o vento sempre vai ser contrário. Gente, olha só, o vento, que simboliza aqui o vento do mundo, ele é sempre contrário ao vento de Deus. Deus, ele sopra um vento, vai. E quando você começa a ir, se levanta um outro vento. E esse outro vento, ele sempre vai ser contrário. Ele sempre vai ser contrário. O que acontece, gente, é que muitas vezes nós ficamos preocupados com o vento que é contrário. Nós ficamos olhando para o vento que é ao contrário. Nós ficamos questionando por que o vento é contrário. Nós ficamos querendo discutir com o vento porque ele é contrário. Gente, o vento, ele sempre foi contrário aos mandamentos de Deus. O vento desse mundo, ele sempre foi contrário aos princípios de Deus. Sempre foi. Desde o Gênesis. Ora, Deus virou para Adão e Eva e falou: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. O que o vento contrário fez? Soprou, na consciência dos dois, de Adão e Eva, e eles comeram da maçã. Então veja, o vento não é contrário agora. Não é agora que o mundo está contra a religião católica, contra os cristãos. O mundo está se levantando. Não é agora. Na verdade, o vento desse mundo sempre foi contrário aos princípios de Deus. Ou seja, o que o Evangelho está querendo nos ensinar é que nós não devemos ficar preocupado com o vento. Principalmente, nós não devemos ficar
olhando para o vento. Porque se nós ficarmos olhando para o vento, vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Porque o vento estava contrário, mas mesmo assim os discípulos continuaram remando, até o momento que Jesus viu que o vento era contrário ao que eles estavam fazendo. Jesus desce da montanha e vai até em direção ao barco, andando pelas águas, ou melhor, andando sobre as águas. Quando Jesus chega perto do barco, eles pensam que é um fantasma. Jesus fala: não, sou eu, mestre. Então Pedro fala: se é você, deixa-me ir até ti. Então Pedro sai da barca e Pedro começa a andar em direção a Jesus. E o que acontece, gente? O vento contrário, ou seja, o vento que sempre foi contrário, ele ficou mais forte. Pedro então tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Quando Pedro começa a olhar para o vento, ele começa a afundar. Gente, e isso é padrão. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o vento, nós afundamos. E Pedro, né, se a gente for pegar aqui meio que teologicamente, Pedro, né, ele é a pedra, o primeiro papa, ou seja, ele representa a igreja. Isso quer dizer que toda vez que a igreja fica muito preocupada com o vento desse mundo, fica preocupada com o vento desse mundo que é contrário à igreja, a igreja vai afundar. A igreja vai afundar. Porque o que o Evangelho está querendo nos ensinar é: não devemos nos preocupar com o vento desse mundo. Porque o vento desse mundo sempre vai ser contrário à direção que Deus está nos conduzindo. É normal, gente, desculpa a sinceridade, mas o vento ser contrário à direção que Deus te manda, que Deus me manda, que Deus te manda, é normal. E quando nós, focamos a nossa atenção, a nossa energia, a nossa força em querer entender por que o vento é contrário, em querer discutir com o vento, em querer mudar a direção do vento, nós vamos afundar. O segredo é olhar para Jesus. O segredo é clamar por Jesus. Veja, o segredo é olhar para Cristo. Se Pedro tivesse mantido os olhos em Cristo e caminhado em direção a Cristo, ele não teria afundado. Mas somos falhos, somos pecadores, somos limitados. E algumas vezes vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com São Pedro. Mesmo ele tendo fé de sair do barco, de pisar, ele deu os 2, 3 primeiros passos, ele deu na fé. O 4º passo, ele deu aquela vacilada. Olhou para o vento, vento tá forte. Meu Deus, a onda tá grande. Começou a afundar. E quantas vezes eu e você não passamos por situações assim? A gente está andando em fé, está andando sobre as águas, está pisando em tudo. De repente vem um vento, uma tribulação maior, um ventinho, um vento mais forte, uma onda mais forte, e a gente tira o olhar de Cristo e fica olhando para o vento. O dia em que eu tirei o olhar de Jesus e comecei a olhar mais para o vento, eu comecei a afundar. E quanto mais eu olhava para o vento, que vento forte, que é isso? Está acontecendo? Por que isso? Que vento é esse? Que vento? Que essas ondas? Quanto mais eu tentava entender por que o vento estava sendo contrário, mais eu afundava. Até um dia que eu olhei e falei: não tem jeito, não adianta eu querer ficar batendo de frente com o vento. Jesus, me socorre. Então eu clamei e Jesus me socorreu. E eu convido você que talvez esteja passando por essa situação que o apóstolo Pedro passou, está olhando para o vento contrário à sua vida. Você que pregava, cantava, fazia muitas coisas para o reino de Deus e agora você está aí perdido olhando para o vento. Eu convido você, clame por Jesus. Eu garanto a você que Jesus vai estender a mão para você e vai te levantar.
porque foi o que ele fez comigo. Ele estendeu a mão, me levantou e hoje eu estou aqui, dando meu testemunho para você. Se ele levantou esse miserável, esse pecador que está aqui falando com você, você pode ter certeza que ele também vai te levantar. Olhe para Jesus agora, da onde você está. Aí, dá uma paradinha, consegue parar um pouquinho? Olha para Jesus e clama. Eu tenho certeza, Ele vai estender a mão para você. Amém? Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Não se esquece, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, faça aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam experimentar a palavra de Deus. Eu espero você no próximo vídeo.